identificando os falsos profetas do YouTube. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: mas ainda que nós ou um anjo apresente ou pregue para vocês um outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Para nós identificarmos os falsos profetas do YouTube, nós precisamos entender que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito sofrendo como escravo. Deus então envia um grande libertador chamado Moisés. Logo após a libertação daquele povo, o Senhor dá a Moisés as leis que iriam reger as nações. 613 leis foram dadas por Deus através de Moisés para reger aquele povo. Mas com o passar do tempo, esta lei que Deus deu através de Moisés foi mal interpretada. Então os homens se usavam da lei, a parte que lhe cabiam, para permanecer nos seus pecados e até mesmo para julgar os outros. Depois de um certo período, vem Jesus e diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus começa a ensinar aos discípulos e àquela multidão a respeito da lei, porque muitos, como eu disse, tinham interpretado a lei de uma forma errada. Agora vem Jesus e diz que a lei, ela está resumida em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Jesus traz libertação para aqueles que creem. Depois da morte, crucificação, ressurreição de Jesus, os apóstolos continuam a pregação do Evangelho. Mas depois de um certo período, depois da morte dos apóstolos, novamente entra uma má interpretação das palavras agora de Jesus. E depois de um certo período, houve a compilação da Bíblia Sagrada, juntando os livros do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E no ano 405 depois de Cristo, Jerônimo traduz a Bíblia do hebraico para o latim, a língua oficial da igreja. E isso limitou muitas pessoas a terem acesso à Bíblia. Agora a Igreja Católica, em posse dessa Bíblia, começa a pregar textos fora de contexto e muitas das vezes usar versículos para simplesmente conseguir manipular as pessoas. E como a Bíblia estava traduzida para o latim, apenas os papas tinham o controle da Bíblia, ou seja, poucas pessoas conseguiam conhecer as verdades que o próprio Cristo havia ensinado. Aí Deus levanta reformadores como Wycliffe, que junto com seus discípulos conseguiram traduzir a Bíblia do latim para a língua inglesa. Também vemos Martinho Lutero, que traduziu agora a Bíblia para o alemão, dando agora acesso às pessoas à palavra de Deus. E qual é então a diferença entre esses reformadores e os falsos mestres do YouTube? A diferença é clara. Os reformadores traduziram a Bíblia para que o povo tivesse acesso a ela e fosse liberto através da palavra. Hoje os falsos mestres, os falsos doutores, principalmente do YouTube e outras redes sociais, se ocupam para tentar destruir princípios estabelecidos pela Bíblia Sagrada. A maioria deles são aqueles que não participam de igreja, são contra a igreja, porque eles mesmos dizem: não temos que ir à igreja, nós somos a igreja. São contra dízimo, porque eles dizem: não, o dízimo é no tempo da lei, o dízimo só funcionou na lei. São contra o casamento, são contra tantos princípios bíblicos, porque eles realmente são falsos ensinadores. A diferença do falso e do verdadeiro é que o falso, ele não te incentiva a ler a Bíblia. O falso não te incentiva a orar, a jejuar. O falso, ele só te ensina com palavras vazias, com fábulas, com pensamentos e com achismo. Ele não tem base nenhuma nas escrituras para ensinar o que ele está ensinando. Ou seja, o único trabalho dele é contestar o que a Bíblia ensina. Quando o verdadeiro mestre, ele te ensina a ler a Bíblia, ele te incentiva a ler a Bíblia, ele te incentiva a orar, a jejuar, porque fazendo assim você se aproxima de Deus. Então essa é a grande diferença entre o falso e o verdadeiro. O verdadeiro te aproxima de Deus, te incentiva a buscar a Deus. O falso só tem palavras negativas, palavras vazias, ou seja, é como uma lata vazia, só faz barulho. São pessoas na faixa dos 30, 40, 50 anos que querem contestar a Bíblia Sagrada. Será que eles têm tanta sabedoria assim para reprovar princípios bíblicos? Essas pessoas que contestam as escrituras, eles vivem um tempo, daqui a pouco desaparecem, porque é mais ou menos assim: aquele que está na palavra do Senhor, ele permanece de pé. Agora aquele que está baseado nos seus achismos, daqui a pouco ele aparece e desaparece com o tempo. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre.